Pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Hoje vamos falar sobre um dos gêneros literários mais encantadores e emocionantes, o poema. Vamos explorar suas características, sua história e como ele toca nossas almas. Se você ainda não é inscrito, clique no botão de inscrição e ative o sininho para não perder nenhum dos nossos conteúdos. Vamos lá! O que é um poema, poesia e prosa? O poema é um texto literário escrito em versos. Ao contrário da prosa, que é escrita em parágrafos, o poema é estruturado em linhas chamadas versos, que podem formar estrofes. A poesia, em sua essência, é uma destilação da experiência humana. Ela pega as matérias-primas da vida, amor, perda, alegria, desespero, e as transforma em algo belo e duradouro. É uma forma de arte que usa a linguagem de maneira concentrada para criar uma experiência emocional e sensorial para o leitor. A prosa é o texto no estilo natural, sem a sujeição à rima, ritmo, parágrafos, estrutura métrica, aliterações ou número de sílabas. A principal diferença entre a poesia é a musicalidade. Características do poema. Vamos ver algumas características principais dos poemas. Verso e estrofe. Os versos são as linhas de um poema e as estrofes são os agrupamentos de versos. Por exemplo, uma estrofe de 4 versos é chamada de quarteto. Ritmo e métrica. O ritmo é a musicalidade do poema e a métrica é a medida dos versos, ou seja, o número de sílabas poéticas. Rima. A rima é a repetição de sons semelhantes no final dos versos, que podem ser classificadas de acordo com sua posição e combinação. Figuras de linguagem. Os poetas utilizam figuras de linguagem, como metáforas, aliterações e anáforas, para enriquecer o texto e intensificar as emoções. Lirismo. O lirismo é a expressão dos sentimentos e emoções do eu lírico, que é a voz do poema, podendo ser o próprio poeta ou uma personagem fictícia. A poesia é uma das formas mais antigas de literatura. Desde as civilizações antigas, os poemas foram utilizados para contar histórias, expressar sentimentos e transmitir conhecimento. Vamos dar uma olhada rápida na evolução da poesia. Poesia clássica. Na Grécia e Roma antigas, poetas como Homero e Virgílio criaram épicos que narravam feitos heróicos. Idade Média. Os trovadores e menestréis compunham poemas musicados que contavam histórias de amor e cavalaria. Renascimento. Poetas como Dante e Petrarca exploraram temas filosóficos e amorosos com uma nova perspectiva humanista. Modernismo. No século XX, poetas como T.S. Eliot e Fernando Pessoa inovaram a forma e o conteúdo de poesia, refletindo a complexidade do mundo moderno. A poesia pode ser muitas coisas: um sussurro, um grito, uma canção, uma oração. Tipos de versos do poema: regulares, com métrica e rima; 2 brancos, com métrica e sem rima; 3 livres, sem métrica e sem rima. Agora os tipos de estrofes: A. Dístico, 2 versos; B. Terceto, 3 versos; C. Quadra ou quarteto, 4 versos; D. Quinteto ou quintilha, 5 versos; E. Sexteto ou sextilha, 6 versos; F. Sétima ou septilha, 7 versos; G. Oitava, 8 versos; H. Novena ou nona, 9 versos; I. Décima, 10 versos. É uma prova do poder duradouro da linguagem para expressar toda a gama de emoções e experiências humanas. Tipos de rima. 1. Externa. Sons semelhantes no final de diferentes versos. Interna. Rima entre a palavra final de um verso e outra do interior do verso seguinte. 3. Rica. Entre palavras pertencentes a diferentes classes gramaticais. 4. Pobre. Entre palavras pertencentes à mesma classe gramatical. 1. Emparelhada. AABB. 6. Alternada ou cruzada. ABAB. 7. Interpolada ou oposta. ABA. 8. Mista. Outro tipo de combinação como ABACD. 9. Aguda, entre palavras oxítonas ou monossílabas tônicas. 10. Grave, entre palavras paroxítonas. 11. Esdrúxula, entre proparoxítonas. 12. Perfeita, soante ou consoante, correspondência completa de som. 13. Imperfeita, tuante ou assoante, sem correspondência completa de sons.
Fatos curiosos: poesia e música. A poesia tem uma forte ligação com a música. Muitos poemas foram transformados em canções, e muitos letristas são verdadeiros poetas. 1. Haikai. O haikai é uma forma de poema japonês muito breve, com apenas 3 versos e uma estrutura específica de sílabas, 5, 7 até 5. 2. Poesia concreta. No Brasil, a poesia concreta inovou ao explorar a disposição visual das palavras na página, criando uma interação entre forma e conteúdo. Está gostando do conteúdo? Então não se esqueça de inscrever-se no canal. Agora, imagine a poesia como uma casa. Os tijolos e a argamassa, a própria fundação, são os versos. Cada verso e mais uma única linha contribui para a estrutura geral. Assim como os tijolos podem ser organizados em diferentes padrões, os versos também podem ser organizados de maneiras diferentes para criar efeitos diferentes. Agora, pense nas estrofes como os cômodos dentro da nossa casa da poesia. Cada estrofe, um grupo de versos, contém um pensamento, imagem ou emoção específica. Como um cômodo, uma estrofe fornece um espaço para o poema respirar, para o leitor fazer uma pausa e para o significado ressoar. A relação entre verso e estrofe é fundamental para a compreensão da poesia. O comprimento e a estrutura dos versos e estrofes podem alterar drasticamente o ritmo e o impacto emocional de um poema. Por exemplo, um poema com versos curtos e entrecortados pode parecer urgente ou ansioso, enquanto um poema com versos longos e fluidos pode parecer mais contemplativo ou sereno. A forma como os versos e estrofes são dispostos na página também pode ser significativa. Alguns poetas usam formas tradicionais, como sonetos ou haikais, que têm regras rígidas sobre o número e a estrutura de versos e estrofes. Outros poetas preferem experimentar o verso livre, que permite mais flexibilidade e inovação. A poesia é importante porque nos permite expressar e entender sentimentos profundos, refletir sobre a vida e o mundo ao nosso redor e apreciar a beleza da linguagem. Ela pode nos tocar de maneiras únicas e nos conectar com experiências universais. A poesia, como a música, tem seu próprio ritmo e melodia distintos. Essa musicalidade é criada pelo arranjo de sílabas tônicas e átonas em um verso, o que é conhecido como métrica. A métrica confere a um poema seu som e sensação característica. Por exemplo, o pentâmetro iâmbico, métrica em que cada verso consiste em 10 sílabas alternando átonas e tônicas, cria uma sensação de grandeza e elegância. A rima, a repetição de sons semelhantes no final das palavras, é outro elemento importante da musicalidade da poesia. A rima pode criar uma sensação de fechamento, enfatizar certas palavras ou frases ou conectar diferentes partes de um poema. Quando usada de forma eficaz, a rima pode aumentar a beleza, a memorização e o impacto emocional de um poema. Pense no clique satisfatório de um dístico perfeitamente rimado, na maneira como parece completar um pensamento ou uma imagem. A interação de ritmo, métrica e rima cria uma tapeçaria sonora que é agradável ao ouvido e evocativa de um significado mais profundo. Esses elementos trabalham juntos para criar uma sensação de movimento e fluxo, guiando o leitor pelo poema e aumentando seu impacto emocional. Eles podem evocar uma gama de emoções, desde a brincadeira lúdica de uma cantiga de ninar até a cadência sombria de uma elegia. Pintando com palavras, linguagem figurada na poesia. A poesia é uma tela e a linguagem figurada é a tinta. É como os poetas vão além do literal, como pintam quadros, evocam emoções e criam experiências vívidas para o leitor. A linguagem figurada permite que os poetas digam mais com menos, sugiram em vez de afirmar e criem camadas de significado que convidam à interpretação e análise. Um dos tipos mais comuns de linguagem figurada é a metáfora, que cria uma comparação direta entre duas coisas diferentes. Por exemplo, o mundo é sua ostra. Não significa que você deva sair catando ostras. É uma metáfora que sugere que um mundo de oportunidades o aguarda.
Depois há a comparação, prima da metáfora, que compara duas coisas usando como ou tal como. As comparações criam imagens vívidas, como a lua pairava como uma moeda de prata no céu. A personificação atribui qualidades humanas a objetos inanimados ou conceitos abstratos, como o vento sussurrava segredos através das árvores. Essas são apenas algumas pinceladas na vasta paleta da linguagem figurada. Cada técnica adiciona uma nova camada de significado, uma maneira de envolver a imaginação do leitor e atraí-lo para o mundo do poema. O coração da poesia. Expressão lírica e emoção. No coração de todo grande poema encontra-se um coração pulsante de emoção. A poesia é, em sua essência, uma expressão lírica da experiência humana, uma forma de explorar e articular todo o espectro de sentimentos que nos tornam humanos. É por meio da linguagem lírica que os poetas conseguem captar as nuances da emoção e transmiti-las aos seus leitores, seja a alegria de um novo amor, a dor da perda, o espanto de encontrar a beleza natural ou a contemplação silenciosa do nosso lugar no universo. A poesia fornece uma linguagem para as nossas emoções mais profundas. Ela nos permite expressar o que pode ser difícil ou impossível de dizer na fala cotidiana. A linguagem lírica, com sua ênfase no som e nas imagens, é particularmente adequada para transmitir emoção. Por meio de palavras cuidadosamente escolhidas e imagens evocativas, os poetas podem criar uma experiência visceral para o leitor que ressoa em um nível emocional. Pense em um poema de amor. Não são apenas as palavras em si, mas a forma como elas fluem, o ritmo e a rima, as imagens que evocam, que nos fazem sentir a paixão do amante. Ou considere um poema sobre o luto. O poeta pode usar imagens sombrias, linhas fragmentadas ou sons dissonantes para refletir o sentimento cru e dilacerado da perda. E você, tem um poema favorito ou um poeta que admira? Deixe nos comentários. Vamos adorar saber quais são suas referências poéticas. Curta, compartilhe e se inscreva para mais conteúdos sobre literatura, arte e curiosidades. Nos vemos no próximo vídeo.